achava piada nenhuma ao nome, coitadinho, um nome destes. Não conhecia muito sobre isto. Recebi mais informação aqui há uns anos, quando estive em Palmelo, na cidade espírita do Brasil, em Palmelo, com o nosso irmão Augusto Silva, não sei se vocês se lembram, aquele que chegava aqui e dizia boa noite, com uma energia tremenda, porque ele falava de manhã, à tarde e à noite de Eurípides. Ele não o conheceu pessoalmente, mas viveu muito por dentro as obras de Eurípides. E aí comecei a receber um bocadinho dessa informação, mas mesmo assim era muito insuficiente. Agora que me pediram para estudar este tema sobre os vultos do Espiritismo, eu fui estudar Eurípides e realmente fiquei surpreendido. E vocês também vão ficar com aquilo que eu vos vou dizer, porque na realidade é chamado o Apóstolo da Caridade. E vou dividir o meu trabalho em 8 partes. Falar sobre a biografia dele, como é que ele nasceu, onde é que cresceu, como é que ele teve o primeiro contacto com o Espiritismo, depois quando é que ele fundou o Colégio Allan Kardec, quando é que ele começa a ter mediunidade e a entrar em processos de cura, as perseguições que teve e o processo judicial que teve por exercício ilegal da medicina, o trabalho que ele fez incessantemente sobre a gripe espanhola, como sabem, naquela altura matou milhões e milhões e milhões de pessoas. Ele morreu com a gripe espanhola, morreu a tratar os seus doentes. As reencarnações que ele teve, algumas conhecidas, e no final 3 ou 4 mensagens que ele deixou para nós. Ele nasceu em Sacramento, no dia 1 de maio de 1880, e partiu a 1 de novembro de 1918, ou seja, viveu 38 anos. Vejam este tipo de espírito que veio apenas em missão à Terra. Já era um espírito evoluidíssimo, como vocês já vão ver, e veio em plena missão. Durou 38 anos para fazer o que tinha a fazer e foi embora. Foi um educador, um político, jornalista, um médium brasileiro, um dos expoentes e pioneiros do espiritismo no Brasil. Ficou notório principalmente pela sua atividade na educação e no tratamento espiritual das pessoas. Fundou o primeiro colégio espírita do país, o Colégio Allan Kardec, disponibilizou educação gratuita para milhares de pobres e de órfãos. Imaginem o que era o Brasil em 1880. Nascido num berço católico, foi o terceiro de 15 irmãos, filho de Hermógenes, Ernesto e de Jerónimo, foi batizado na antiga Igreja Matriz, pelo Padre Manuel Rodrigues da Paixão. Eu digo estes nomes porque a biografia dele está muito bem documentada em termos legais, em termos de registros, está muito bem. É recente, 1918 é recente, está tudo muito bem, os arquivos estão muito bem documentados. Foi batizado na Igreja Matriz por um padre que só foi padre depois de ficar viúvo. Apenas uma curiosidade. Foi aluno do Colégio Miranda, em Sacramento também, sob a direção do professor João de Miranda, que desde cedo auxiliou os professores, explicando as matérias aos colegas da classe. Um dos fatores que afligia muito a Eurípides, Barçanulfo, era a doença da sua mãe, que com frequência apresentava crises nervosas. Por esse motivo, desde muito cedo ele interessou-se pela leitura de livros de medicina, influenciado pelo médico e por livros sobre homeopatia, emprestados por um estudioso sobre o assunto, com os quais julgava futuramente encontrar a cura para a doença de sua mãe. Lembrei-me de mim, quando era pequenino, que a minha mãe era muito doente, e eu disse que queria estudar medicina para estudar e para a tratar. Realmente tratei dela durante muitos anos, só que depois ela pregou-me uma partida, um dia que eu não estava em casa, lembrou-se de morrer e foi embora. Mas não me zanguei com ela porque ela já está cá outra vez e, portanto, compensou-me com uma neta linda e amorosa. Portanto, tudo na espiritualidade se dá com uma mão e se tira com a outra. Às vezes dão com as 2 mãos. Levou a criar
Então, com 17 anos, a farmácia homeopática. 17 anos. Uma farmácia homeopática com que atendia os necessitados da periferia da cidade que buscavam a sua ajuda e orientação. Vivia na casa do Sr. Mojico e da Dona Meca, que ficava a 14 quilómetros de distância do centro. Era próximo de um rio e Eurípides pescava e vendia aquilo que pescava para comprar livros. Era um estudioso e inveterado. O seu pai tinha um armazém onde Eurípides ajudava, trabalhava e ajudava para as despesas e para o que fosse necessário. E esse senhor Mojico, onde ele vivia, hospedou na sua casa um médico que ia dar consultas de tempos a tempos na região. Como compreendem, os médicos naquela altura eram muito poucos, e então iam de cidade em cidade, estavam lá uma semana, iam dando as consultas conforme podiam. Eurípides pegava nos livros da medicina desse médico e lia-os apaixonadamente. Brotava aí o seu encanto pela medicina. Saído do colégio, passou a trabalhar na contabilidade comercial das lojas do pai, que era um comerciante do ramo têxtil, passando a ajudar também no sustento do lar. Em 1902, fundou, com os seus antigos professores, o Liceu Sacramentano, onde passou a dar aulas. Portanto, com 20 anos, mais ou menos, começou a dar aulas no Liceu. Alguns alunos do Liceu, estimulados por Eurípides, mais tarde fundaram um serviço de assistência aos necessitados, denominado Sociedade dos Amiguinhos dos Pobres. A infância e a juventude foram de pessoa religiosa e cumpridora das suas obrigações para com o catolicismo, que seguia com devoção. Ainda jovem, ajudou a fundar o Grêmio Dramático Sacramentano, onde foi ator, local em que eram apresentadas diversas peças clássicas. Tornou-se amigo de Gorménio Gomes, que, vindo a residir em Sacramento, trouxe uma preciosa biblioteca de livros homeopáticos, à qual teve acesso, tendo absorvido uma vasta informação. Vejam que ele, com 17 anos até 20 anos, fundou uma farmácia homeopática e começou a fabricar produtos homeopáticos para dar aos doentes, com 17 anos. Na mesma época, ele participou na fundação de um jornal na Gazeta de Sacramento, em que publicava artigos sobre economia, sobre literatura, sobre filosofia. Estreou-se também como jornalista. Autodidata, adquiriu conhecimentos de medicina, de direito, de astronomia, de filosofia, de matemática, de ciências físicas e naturais e de literatura. Mesmo sem ter feito nenhum curso no ensino superior. Tornou-se líder na sua cidade pelo seu trabalho no magistério e na imprensa. Foi vereador em 1902, por insistência do seu pai, porque viu que ele era muito mais popular do que o próprio Presidente da Câmara, que viria a ser vice-presidente do Brasil. Exerceu a vereação por 2 mandatos e durante estes 6 anos beneficiou a população da sua cidade com luz e carros elétricos, com água canalizada e com cemitério público. Conceitos muito avançados para aquela época. Aos 22 anos de idade, ocupava 5 posições de alta responsabilidade na pequenina cidade de Sacramento. Professor e diretor no Liceu Sacramentano, vereador e jornalista, e ainda como católico, era secretário da Irmandade de São Vicente de Paulo, também conhecida como Conferência de São Vicente de Paulo. Antes da conversão ao Espiritismo, e aqui começa o contacto com o Espiritismo, parentes de Eurípides realizavam sessões mediúnicas na fazenda de Santa Maria, que distavam 14 quilómetros do centro de Sacramento, na residência e da propriedade do capitão Joaquim Gonçalves. As sessões, ricas de fenómenos, eram assistidas por lavradores da região e suas famílias, além e moradores de Sacramento. Um desses participantes, a quem Eurípides dedicava especial atenção, o seu tio Mariano, foi responsável pelo primeiro contacto de Eurípides com a doutrina, em 1903. O tio, que era um materialista convicto, passara a espírita e chamou a atenção do sobrinho, que recebeu de suas mãos a obra de Leon Denis depois da morte. Eurípides lê o livro numa noite e confessa-se empolgado com a lógica convincente do autor, onde num dos capítulos Denis
aborda as bem-aventuranças. Eurípides encontra no livro conceitos filosóficos sobre a vida e sobre a morte que lhe parecem corretos e encontra na reencarnação as explicações racionais acerca da responsabilidade de cada um e a causa para os desequilíbrios físicos, morais e sociais. Mesmo com algumas dúvidas, Barçanufo comparece às reuniões espíritas e, ao ver parentes dele, analfabetos, incorporados, falando línguas diferentes e preferindo conceitos filosóficos com grande amplitude de conhecimentos, prontifica-se a partir dali a estudar o assunto, antecipando já grandes realizações no esclarecimento e amparo aos necessitados. Na primeira sessão, em que participa na fazenda de Santa Maria, um dos seus parentes, de nome Aristides, analfabeto, recebe um desafio mental de Eurípides. Eurípides estava lá, mentalmente fala com ele e diz-lhe se é verdade que os mortos podem manifestar-se e se esta é uma casa de Deus, eu gostaria que João Evangelista me explicasse as bem-aventuranças. Mentalmente dirigiu este pensamento. O parente, que jamais frequentara uma escola, fez a mais linda explanação bíblica que Eurípides havia ouvido sobre as bem-aventuranças, à luz da lei do amor, da lei da reencarnação e da lei do progresso. Noutras reuniões em que participa na Fazenda Santa Maria, manifesta-se por intermédio do médium mariano aquele que seria um dos seus espíritos protetores, nada mais, nada menos do que São Vicente de Paulo. E o primeiro conselho que o espírito do missionário lhe diz é: meu filho, apesar da Irmandade de São Vicente de Paulo ostentar o meu nome, afasta-te dela. Este é o meu primeiro conselho. A humildade dos espíritos superiores. Não escondas a sua nova posição religiosa. Pelo contrário, propague-a aos quatro ventos. É o meu segundo conselho. Nada tema, porque eu o assisto desde o seu nascimento. Ou seja, foi o próprio espírito de São Vicente de Paulo que o instara a afastar-se da sua ordem da esfera católica romana. A estrada de Damasco, de Eurípides, foi sem dúvida a Fazenda Santa Maria. Tem início então as manifestações do seu parapsiquismo. Ao tentar esclarecer os seus ex-companheiros e familiares católicos, foi rechaçado. No entanto, foi teimoso, perseverou. Chegou a pedir perdão a seu tio por tê-lo ridicularizado antes quanto à sua fé espírita. Um dos que se uniram aos trabalhos na Fazenda de Santa Maria foi Frederico Peiró, espírita e imigrante espanhol que então residia em Uberaba, conforme relata a sua neta, Lia Peiró, e que deu o nome daquela cidade, Peirópolis. Ocorreu então uma transformação na sua vida. Mudou-se de casa dos seus pais e despediu-se do padre António Maia. Jamais erguia a voz contra os seus opositores ferrenhos, nomeadamente os padres, que viam as igrejas vazias, mesmo aos domingos, e que iniciaram uma campanha contra o médium. Ele, onde se punha a falar, arrebanhava a multidão toda e as igrejas ficavam vazias. Entretanto, fundou o grupo espírita Esperança e Caridade, em 1905, onde, além de realizar reuniões mediúnicas e doutrinárias, também prestava auxílio aos mais necessitados. Lá instalou uma farmácia homeopática e também alopática, denominada pelo povo a farmácia de Seu Euripe. Seu Euripe é um abreviativo de Seu Eurípides, à brasileira, não é? Seu Euripe. Com a conversão ao espiritismo, as coisas no Liceu Sacramentano ficaram difíceis. Os alunos começaram a rarear, os móveis foram recolhidos e o prédio foi requisitado pelos proprietários. Conforme relatam Corina Novelino e Armilton Ribeiro de Melo, no auge do desalento, Eurípides recebe a visita de um espírito de alta envergadura, mas repele-o, imaginando que o seu estado de desespero não atrairia senão um espírito mistificador. Mas o visitante espiritual insiste e deixa o médium inconsciente e escreve por seu intermédio uma mensagem: meu filho, não feche a escola. Apague da placa o nome Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana, e coloque o nome do colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho do meu filho
às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. Repetiu, monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Sabem quem é este espírito que se manifestou? Nossa Senhora Maria de Nazaré, Mãe de Jesus. Vejam o nível deste espírito para receber Maria de Nazaré. Em 31 de janeiro de 1907, cria o Colégio Allan Kardec, onde os alunos recebiam aulas do Evangelho à luz da doutrina espírita e também astronomia, como Maria havia pedido. Além de exercer a direção do colégio, o próprio ministrava aulas de matemática, de geometria, de aritmética, de trigonometria, de ciências naturais, de botânica, de zoologia, de geologia e paleontologia, de português, de francês, de astronomia, de inglês e castelhano. Este homem era uma enciclopédia. Baseava-se na orientação pedagógica de Pestalozzi, visto que se fazia amigo dos alunos e não apenas mestre. Não impunha castigos, numa época em que ainda se aplicava a palmatória. Não se limitava a transferir conhecimentos aos alunos, mas educava-os no caminho do bem. Logicamente, criou a Associação dos Amiguinhos dos Pobres. Junto com os jovens que fazia leilões aos sábados, com o que arrecadavam com parentes e amigos, livros, frutas e objetos para depois dar aos pobrezinhos. Além disso, gostava de lecionar manuseando o livro da natureza, tanto a astronomia como as demais ciências. O ex-aluno de Eurípides, Antenor Germano da Silva, relatou ao autor do livro, Jorge Risini, ser comum que visitantes externos interrogavam os alunos quando vinham fazer os exames finais à cidade de Sacramento. Um dia, um dos professores levantou-se com o seu anel de doutor e instou o aluno António Velada a discorrer sobre a pequena e grande circulação de sangue. E o desconhecido elogiou-o, porque o aluno deu-lhe uma informação completa. Depois dirigiu-se a uma aluna e pediu-lhe para falar sobre a respiração. A mesma coisa, ou seja, os alunos estavam muito bem preparados. Eurípides fora prevenido pelos espíritos acerca das perseguições e incompreensões de adversários e mesmo de parentes e amigos. Isso seria uma espécie de chancela à sua missão, agora na vertente espiritual. Entra na mediunidade e nas curas. E a primeira cura realizada por Eurípides foi a do Sr. Carlos. Mariano informa que ele morava num caminho ermo na mata. Ninguém o visitava, dada a sua condição de leproso. Mas por que quer saber? Perguntou-lhe o tio Mariano. E responde-lhe Eurípides, porque o Carlos há 3 dias não come nem bebe nada. Temos que visitá-lo imediatamente. Respondeu Eurípides. Essa era uma das características da mediunidade exuberante de Eurípides. Chegava aos lugares para realizar algum tratamento de cura, sem sequer ser chamado. O pai de Amir, Salomão Jacob, foi outro beneficiado com a cura da difteria por Eurípides, conforme depoimento do filho. Abre a farmácia espírita Esperança e Caridade, com a ajuda de seu pai Mojico, de Frederico Peiró e outros amigos. No preparo dos remédios, auxiliam a sua mãe, além das suas irmãs e Dona Amália Ferreira de Melo, grande missionária, que se tornou a sua secretária. A farmácia foi transferida para a Chácara Triângulo, para onde hoje se localiza o Recanto de Prece, que foi dirigido pelas sobrinhas de Eurípides, Eigorina Cunha e Nizinha Cunha. Volto a relatar estes pormenores para verificarmos a veracidade dos factos que estão todos registados. Passa então a receitar e a curar, sob a orientação do espírito do Dr. Bezerra de Menezes. A sua farmácia era cada vez mais procurada, numa época em que a medicina detinha poucos recursos e as pessoas que a ela recorriam não possuíam recursos nenhuns. Amplia Eurípides o trabalho da sua farmácia, passando a atender intensivamente e gratuitamente a população local e as pessoas vindas de outras regiões. Pela sua mediunidade, recebe de Dr. Bezerra de Menezes o receituário, promovendo o completo restabelecimento de muitos doentes. Sob a sua supervisão, realiza as primeiras cirurgias, sem asepsia
sem anestesia. E tudo isto é uma resposta à campanha difamatória da Igreja local. Foi o primeiro médium curador a usar este procedimento no Brasil. Uma das mediunidades mais extraordinárias de Eurípides era o seu desdobramento e a sua bicorporeidade. Quando de um parto que realizou em transes da espécie, estava numa sala de aula no Colégio Allan Kardec e avisou os alunos que o marido de uma senhora, a quem ele acabara de realizar o parto em desdobramento espiritual, estava, já viram a capacidade que este médium tinha de estar a dar uma aula e estar em desdobramento a fazer outra coisa no outro lado. Neste caso, um parto. Ao realizar o parto em desdobramento espiritual, esse senhor estava chegando a cavalo. Pediu aos jovens para se levantarem assim que ela entrasse na sala. Nesse exato momento entrou o homem esbaforido, pedindo que o professor Barçanufo fosse correndo fazendo o parto à esposa. Comunicou-lhe então Eurípides que já tinha realizado o parto e que tanto a mãe quanto a criança estavam bem. O homem não se convenceu, redarguiu que não o tinha visto no caminho e insistiu que Eurípides fosse com ele. E ele foi. E diz-lhe a mãe do bebé, da esposa: o senhor não precisava vir de novo, Sr. Eurípides. Eu e o bebé estamos passando bem. O professor regressou então ao colégio para dar continuidade à aula. Outro caso, os fenómenos envolvendo Eurípides Barçanufo não têm comparação no Espiritismo senão com Chico Xavier. O autor, os vários sítios onde pesquisei, consideram que Eurípides está muito próximo de Chico Xavier, que, aliás, psicografou várias mensagens suas após a sua partida. Noutra oportunidade, a senhora de Olimar conta que uma mulher estava à beira da morte e pediu ao esposo que fosse até à farmácia de seu Eurípides e buscasse um remédio. O companheiro enrolou uma garrafa em papel e pôs-se a caminho do cavalo. Parou no primeiro bar, bebeu e acabou adormecendo. Voltando para casa, lembrou-se de que tinha ido a Sacramento buscar um remédio para a mulher e, encontrando um rio que estava com a água turva após a chuva, encheu a garrafa da água e deu de bebida à esposa, informando que o seu Eurípides deu a garrafa para que ela tomasse de 2 em 2 horas. A mulher, após tomar a água, pediu ao marido que avisasse Eurípides que estava muito melhor, mas que precisava de outra receita para terminar de sarar. O esposo finalmente encontra Eurípides e, assim que desceu do cavalo, recebeu a garrafa com o remédio verdadeiro e uma advertência do professor, para que não tornasse a repetir a artimanha que havia feito da primeira vez, utilizando o seu nome para dar remédio à esposa em seu nome e que não repetisse aquilo de novo. Ou seja, ele sabia perfeitamente o que o homem fizera às escondidas. Outro caso envolveu Dulce Melo, filha de Francisco de Castro de Melo, mulher do coronel João Ribeiro de Melo. O coronel já tinha relacionamento com Eurípides e também a confiança que o parto de uma das suas filhas, Marieta, foi feita por ele em Sacramento. Pediu que o parto de Dulce também fosse feito por Eurípides. Entretanto, a criança dava sinais de nascimento prematuro e a posição do feto não favoreceu o parto. Além de começar a rezar, mandou um capataz e o filho a galope buscar Eurípides. Quando chegaram, o professor veio com um remédio na mão, entregou ao capataz e disse: pode voltar, que eu já assisti ao nascimento da Dulce. Leva o remédio e as duas estão passando bem. E eles não acreditaram, mas quando chegaram da volta na fazenda, confirmaram que Eurípides estivera lá a fizer o parto. Assim que recebeu o chamamento da prece, o espírito de Eurípides Barçanufo deslocou-se à fazenda Caxambu, deixou o corpo em Sacramento, materializou-se no fenómeno da bicorporeidade, fez o parto assistido pelo Dr. Bezerra e voltou para Sacramento outra vez. O facto é testemunhado pelo neto do coronel João Melo no filme de Oceano Vieira de Melo. Eram tantos os visitantes que vinham, inclusive de outros estados do Brasil, que os próprios clérigos, combatentes abertos do espiritismo, construíam casas para alugar aos viajantes de fora. A exemplo do padre Pedro Ludovico, ex-amigo e depois ferrenho adversário de Eurípides Barçanufo, que construía casas para transformar em pensões e, naturalmente, fazer dinheiro com as atividades do médium. Diversos fenómenos parapsíquicos
marcaram a vida de Eurípides, que não se negava a ajudar onde fosse necessário. Nunca cobrou pelas suas curas, da varicela, da tuberculose, de lepra, de tumores, de gangrenas, nem mesmo recebia doações de quem tivesse posses, a não ser para as obras do colégio e os trabalhos de assistência espiritual e, claro, para a farmácia. Em 1913, mais precisamente a 28 de outubro, chega a Sacramento o famoso padre Feliciano Iago de Campinas, que desafiara Eurípides para um repto público, um confronto público, com ampla publicidade nos meios da comunicação da época. Num sermão anterior, fizeram um ataque direto ao espiritismo, acusando a doutrina de diabólica e contrária aos ensinamentos cristãos. Sofreu um processo judicial em Uberaba por medicina ilegal, gerado pelo Dr. Augusto Neto, que tinha uma farmácia e que fazia medicamentos. E não aceitava que ele, sem ser farmacêutico, fizesse os medicamentos e ainda por cima os oferecia. Eurípides distribuía remédios gratuitos. A acusação contra ele passou do prazo e prescreveu. Mal sabia o padre que Eurípides assistiu ao seu sermão em desdobramento. Ele é avisado, mas já sabia, não se preocupa com as ofensas pessoais, e sim com os ataques duros e mentirosos à doutrina espírita, e aceita o repto que ocorreu no Coreto do Sacramento diante de 2.000 pessoas. Aquilo foi de tal maneira que no final Eurípides saiu nos ombros da multidão. Ele sai, a 28 de outubro de 1913, sai ovacionado no Coreto, em frente à Igreja Matriz, de uma plateia de 2.000 pessoas, passeando por toda a cidade. O Dr. João Teixeira Alves, presidente do Círculo Católico de Uberaba, mais um processo moveu contra ele, pelo exercício ilegal da medicina. Foi para o jornal, houve grande publicidade na imprensa escrita, e informa que o referido círculo fora por ele fundado em 1914. Residindo em Uberaba, este Dr. João Teixeira tornar-se-ia o mais agressivo obsessor encarnado de Eurípides. Em razão deste se ter tornado um líder do espiritismo numa região que era eminentemente católica, quanto pelo facto de Eurípides devolver a saúde a dezenas de pessoas que nenhuma melhoria haviam obtido no consultório do médico de Uberaba. Foi-lhe movido um processo de crime. O primeiro juiz disse que conhecia Eurípides, não podia julgar porque ele era amigo dele. Foi para outro juiz que disse-lhe que também conhecia Eurípides, que não podia julgar. O outro disse não sei o quê. O secretário judicial disse que também era aluno de Eurípides, não podia julgar. E o último juiz, aquilo foi passando de mão em mão, e o último juiz disse que também não encontrava nada que pudesse acusar Eurípides, uma vez que a Constituição brasileira defendia a pluralidade de religiões. Os autos chegam finalmente ao juiz de paz Vespasiano, que recusa a denúncia contra Eurípides, alegando serem deficientes as informações prestadas pelas testemunhas, bem como os factos incoerentes com os relatos judiciais. Em 8 de maio de 1918, o processo prescreve mais uma vez. O facto é celebrado ruidosamente em Sacramento. Meses depois, o presidente do Círculo demitia-se, dizendo que nunca mais se ia meter nos assuntos da Diocese. Levou tal coça, não é? As farmácias, o Colégio Allan Kardec e o Grupo Espírita Esperança e Caridade foram apenas algumas das obras desse homem que foi chamado o Apóstolo do Triângulo Mineiro, o Apóstolo da Caridade. Em 25 de abril de 1918, Eurípides entra em estado alterado da consciência e a Dona Amália, a secretária dele, já acostumada, anota o que ele irá escrever. Seu mentor, São Vicente de Paulo, avisa Eurípides que a sua missão na Terra estava concluída. Morreu aos 38 anos, no 1º de novembro de 1918, vítima da gripe espanhola, mesmo acometido da moléstia arrasadora pela boa parte da população brasileira. Eurípides não parou de atender aqueles que necessitavam. 3 reencarnações, ou 4, para terminar. A mais antiga de Eurípides,
que se tem notícia terá ocorrido na Palestina, à época do nascimento de Jesus. Assim sendo, Eurípides deve ter conhecido Jesus na sua adolescência. Há um livro, A Grande Espera, de Corina Novelino, em que há uma personagem que se chama Marcos, uma personagem do romance A Grande Espera, psicografado por Corina Novelino, em que Marcos teria sido Eurípides. Marcos fora, Eurípides reencarnado em Marcos, fora um pregador ardoroso de novas e elevadas ideias. Por esse motivo foi considerado blasfemo e amotinador, sendo condenado à morte na fogueira. Segundo Chico Xavier, Eurípides teve uma outra encarnação no segundo século da era cristã, quando foi pupilo de Santo Inácio de Antioquia e dedicado divulgador da Boa Nova, tendo sido sacrificado e morto na Palestina. No tempo de Constantino, Eurípides estava novamente na terra. Viveu como Rufo, um cristão escravo em Roma. Passou pelas Gálias, onde foi morto por venerar Jesus. O Rufo é uma das personagens do romance Ave Cristo, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E agora 4 mensagens para terminar, em que ele nos ensina: o amor é tudo o que temos, o único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. A caridade converte sacrifício em prazer, o cansaço em repouso, o sofrimento em euforia. Jamais vos sintais sozinho na luta. Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência. O Mestre espera que façamos do coração o templo destinado à sua presença divina. Irmãos, sede os vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida e com a morte somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido pelas suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que o pó. E para terminar, há urgente necessidade de que a fé, a esperança e o otimismo renasçam nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela vossa paciência que tiveram em ouvir-me.